Onde ela está? O que aconteceu? Quando vamos encontrá-la? Essas são as perguntas que todo mundo na vida de Sarai Hildebrand estava fazendo. Exceto pela Ré, Sarai Hildebrand, pois ela já sabia todas essas respostas. No domingo, 5 de agosto de 2023, Sarai havia planejado alguns eventos e presentes, pois era o aniversário de 21 anos da Ré. Ela havia planejado sair com alguns amigos, alguns apareceram. Ela fez para ele um bolo de cerveja de presente. E ela estava animada para comemorar o aniversário dele. Uma dessas amigas que foi até o apartamento deles foi Marie Wentz, no endereço 5210 Mockingbird Drive, Unidade 13. Marie ficou amiga de Sarai após se mudar para o Alasca. Eram inseparáveis, sempre trocando mensagens, e estavam juntas naquele dia. Naquela manhã, elas tinham ido à academia, como faziam com frequência, e depois resolveram algumas coisas para se preparar para o aniversário dele. Mais tarde naquela noite, o grupo foi ao Dave & Buster's. Elas estavam ganhando prêmios, jogando e se divertindo. Sarai ficou muito animada ao ganhar um boneco de pelúcia do Pickle Rick. Ela estava mandando mensagem para a mãe dela sobre isso. Ela até procurou no Google como ganhar mais pontos no Dave Buster's. E ela conseguiu ganhar, e tirou uma foto com o marido para comemorar. Depois do Dave Buster's, eles foram embora. No Dave Buster's havia um grupo bem maior. E então alguns deles foram para o centro da cidade. As pessoas que foram para o centro foram Logan Calhoun e Zachary Farrar, que eram amigos do réu, assim como Marie Wentz e seu amigo Isaac Mahalow, que eram mais amigos da Sarai. Eles foram para Willow Walk. Eles estavam dançando e se divertindo, bebendo, tirando fotos, comemorando, como deveriam. Em certo momento da noite, decidiram caminhar até o Gaslight. Logan, amigo do réu, estava nervoso para ir ao centro, e todos zoavam e tiravam sarro dele por isso. Quando eles chegaram ao Gaslight, o réu foi impedido de entrar. Ele ficou um pouco chateado, mas eventualmente Sarai pediu um Uber para casa, onde ela levou o réu, Marie e Isaac de volta para 5210 Mockingbird Drive. Marie e Isaac seguiram caminhos diferentes no estacionamento, enquanto Sarai entrou com o réu, ajudando-o, mas ele estava andando normalmente. Eles entraram sozinhos, e essa foi a última vez que Sarai Hildebrand foi vista com vida. Naquele apartamento, só os dois estavam à noite. De acordo com a Ré, em determinado momento, eles entraram. Ela provavelmente levou os cachorros para fora. Eles até brincaram um com o outro, zoando antes de adormecerem. No entanto, entre 2h12 e 2h24 da manhã, naquele dia, Sarai encontrou evidências de que o réu estava traindo ela no Snapchat e no Instagram, enviando fotos para garotas, oferecendo levá-las de avião para o Alasca, recebendo fotos delas, enviando mensagens engraçadas e até oferecendo beijo para animar. A última foto vista no celular da Sarai naquela noite foi às 2h24. Depois disso, às 2h40, Marie recebeu uma ligação do celular da Sarai. Infelizmente, ela já estava em casa e não viu. A ligação não foi atendida. Apenas 8 minutos depois, às 2h48 da manhã, o 911 recebeu uma ligação de Taylor Engstrom, uma vizinha no apartamento do outro lado do pátio. Ela liga e diz: há cerca de 30 segundos houve um tiro. Pareceu ser bem fora da minha janela, muito alto. Eu não sei de onde veio, mas ele avisou. Sarai Hildebrand foi baleada na cabeça naquela noite, acima da têmpora esquerda, tirando sua vida. Nas primeiras horas da manhã, os policiais responderam àquela ligação para o 190, mas sem saber exatamente de onde ela vinha. Eles não tiveram a oportunidade de entrar em contato com o réu naquela noite. Na manhã seguinte, na manhã de domingo, 6 de agosto, por volta das 9h10, ninguém teve notícias de Sarai. Sem mensagens, ninguém soube dela.
Marie Wentz acabou enviando uma mensagem, acredito que pelo Snapchat, perguntando como Sarai e o réu estavam se sentindo. Ela obteve uma resposta do telefone de Sarai, mas não era Sarai que respondeu. Essa resposta foi do réu, enviando um joinha dizendo que ele estava bem. Marie perguntou se eles gostariam de almoçar e comer alguma coisa, provavelmente para amenizar o que estavam sentindo naquela manhã. O réu disse: não podemos ir, não queremos ir. Sarai já havia saído e ido a pé para o trabalho às 10 daquele dia. Marie achou isso um pouco estranho, considerando. A Ré disse que Sarai esqueceu o celular. Sarai estava sempre no celular. Uma jovem de 21 anos no Instagram, TikTok, Snapchat, mandando mensagens, conectada com o mundo todo. No entanto, ela não insistiu. Ela achou estranho, pois Sarai dissera na noite anterior que faltaria ao trabalho. Ela não esperava que Sarai saísse para ir ao trabalho, muito menos a pé. Mas ela entendeu que a Ré estava com o telefone dela e que ouviria da amiga mais tarde. Pelo menos era o que ela esperava, mas não aconteceu. Durante todo o domingo, 6 de agosto, Marie não foi a única a receber mensagens do telefone de Sarai. Nadia Jones era a gerente de Sarai no Bread and Brew. Às 10h44, ela recebeu uma mensagem. Oi, aqui é a Sarai. Não vou conseguir ir hoje à noite, foi a desculpa. Nadia aceitou sem questionar e ninguém teve notícias do telefone da Sarai naquele dia. Marie tinha mandado mensagem algumas vezes entre o final do domingo, enviando DMs ou vídeos engraçados, perguntando: onde você está? Por que você não falou comigo? Foi o maior período sem contato na amizade, então ela achou estranho. Mas a segunda-feira, 7 de agosto, chegou. A Ré foi trabalhar. Ela ouviu de um dos amigos com quem trabalha na base do exército que ele parecia um pouco estranho, então perguntou: está tudo bem? Ele disse: sim, algumas coisas acontecendo, te conto depois. É só isso? Por volta do meio-dia, ou início da tarde, Marie recebe outra ligação do telefone da Sarai. É a irmã Hildebrand. Ele diz: oi, a Sarai está desaparecida desde as 10 da manhã de ontem. Marie pergunta: como assim? Bem, já faz 30 horas ela está sem o celular. Ela imediatamente fica preocupada. Ela diz para ele: vou aí assim que eu puder, logo depois do trabalho, mas ela ficou presa lá por mais algumas horas, e ela foi direto para lá. Ela perguntou se você já registrou o desaparecimento dela e onde ela pode estar. Ela está tão preocupada com a amiga porque ela está desaparecida há tanto tempo, está sem o celular e não deu notícias. Assim que Marie estava com o réu, foi quando começaram a ligar para hospitais, cadeias e até para o 190, algo que ainda não tinha sido feito. Marie fez essa ligação. Ei. Hi, I think my friend is missing. Okay. And why do you think she's missing, or he or she's missing? I haven't spoken to her in 2 days, and her husband hasn't heard from her in over a day, like 30 hours now. E vocês vão ouvir a ligação inteira. Ele estava lá. E Marie colocou no viva voz para que ele pudesse responder perguntas que ela não sabia. Mas Marie fez essa ligação às 17h34. Enquanto esperavam um policial da APD chegar, eles começaram a procurar. Os apartamentos em 5.210 Marklinburg Mockingbird ficam na parte de baixo da sua tela. No canto superior direito, na Tudor, é onde Sarai trabalhava no Bread Brew. Então, eles começaram a procurar nessa área. Onde ela poderia estar? Andando pela floresta, ficando toda suja de lama. Durante esse tempo, Marie estava procurando. Ela já tinha ligado para o 911, o réu estava com ela. Elas aguardam a polícia de Austin. Marie ainda precisa ligar para atualizar sobre a localização e horário de chegada. Essa não foi a única ligação feita para informar a mãe de Sarai sobre o desaparecimento. Meredith Baring, mãe de Sarai, recebeu uma ligação em Utah às 19h44 horário do Alasca. Era quase 22 horas, no horário dela, da ré Sarai Hildebrand. Ei, Sarai está desaparecida. Já faz mais de 33 horas ele contou aquela mesma história ensaiada.
Saiu para o trabalho às 10 no domingo. Não levou o celular. Não tivemos notícias dela. Meredith imediatamente pegou um avião. Ela está vindo para encontrar a filha. No avião, ela coordena com a família a confecção de um cartaz de desaparecida para buscar Sarai e tenta rastrear um celular. Mas ela não a encontrou naquele dia. Mais uma coisa na segunda-feira. No dia 7 de agosto, a policial Zhang do APD atendeu a ocorrência. E ela fez muitas perguntas para Ré. Sarai já tinha desaparecido antes? Não, ele repetiu. Saiu às 10h para ir a pé ao trabalho. Ela não estava com o celular, não a vi e não sei o que houve. Ele perguntou se ela já teve tendências suicidas ou algo que pudesse explicar isso. Ele afirmou que não. Não sei onde ela está. Ela foi trabalhar de preto, com camiseta preta estampada. Não sei onde. Ela esqueceu o celular e sumiu. Mais tarde naquela noite, uma das amigas em comum de Marie e do Hell, Daylin Gates, apareceu. Daylin trabalhava no exército com o Hell e conhecia Marie por meio de outros amigos em comum. Marie estava coberta de lama e já era tarde. Ela precisava soltar seu cachorro e cruzou rapidamente com Daylin. Daylin entrou e ficou um tempo com ele para ver como estava. Ele estava preocupado e preparou o jantar para ele. E então ele assistiu enquanto Zaria Hildebrand chorava. Acho que ela chorou feio e disse: "Eu me culpo. É tudo culpa minha. Eu deveria tê-la levado ao trabalho naquela manhã, enquanto ele chorava e os amigos tentavam consolá-lo, pensando que sua esposa estava desaparecida." Terça-feira, 8 de agosto, e ele vai trabalhar de novo. Neste momento, a cadeia de comando dele no exército já está ciente do que está acontecendo. Sarai também era militar da Guarda Nacional. A cadeia de comando dela também está envolvida. A divisão de investigação criminal do exército, chamada CID, que é como uma polícia militar especializada, também estava investigando esse caso da pessoa desaparecida. Começaram a coordenar com o Departamento de Polícia de Austin e a investigar por conta própria. Então Meredith chega. O avião dela aterrissa. Ela vai direto à sede do Departamento de Polícia de Anchorage e à recepção. Onde está minha filha? O que estão fazendo para encontrá-la? O que descobriram? Quem estava com ela na sede? A irmã dela, que tinha viajado centenas de quilômetros para estar lá e fazer a mesma pergunta. Quem não estava? A Ré. Ele disse: "Não consigo encontrar minha carteira. Não estou com minha carteira de motorista, então vou ficar de fora." Então ele não foi. Quando Meredith foi até a sede, foi aí que o detetive Troy Clark e outros membros da unidade de homicídios de Anchorage foram designados, já que a unidade de homicídios também investiga pessoas desaparecidas. Ele e outros detetives iniciaram a investigação, revisaram a ligação de Marie para o 190, o depoimento ao policial Zhang e coordenaram com o SAID para se atualizarem. E então, naquela noite, eles foram até o 5210 da Mockingbird Drive. Eles coordenaram com o exército, que enviou todo o batalhão dele, mais de 70 soldados para fazer uma busca naquela área, tentando encontrar Sarai. Não a encontraram naquele dia. Quando o detetive Clark e, com ele, o detetive Jeff Elby foram até a unidade número 13, ou logo do lado de fora do prédio de apartamentos, eles foram com Zaria Hildebrand, a Ré, até o apartamento dele que ele dividia com Sarai. Ele os deixou entrar, conversou e contou a mesma história ensaiada. Saiu para o trabalho às 10h, esqueceu o celular e não sabe o que houve. Ele disse a eles: "Eu fiquei em casa o domingo inteiro. Só vegetando, sabe? Meio que me recuperando. Não saí de casa." Eles perguntam a ele o que ocorreu no domingo de manhã. Ele diz que eles acordaram às 8h30 ou 9h depois de dormirem juntos na mesma cama, e então ela, às 10h, foi trabalhar. Às 10h, ela foi andando para o trabalho, o que foi a primeira vez que ela fez isso, já que nunca tinha ido a pé antes. Ele explicou que talvez os dois ainda estivessem meio embriagados, então ela ficou receosa de dirigir. No entanto,
Quando perguntaram a ele o horário de chegada dela, ele disse às 19h do domingo, 6 de agosto. Ele não a viu às 19h e decidiu esperar até às 21h, segundo contou aos detetives, para ter certeza de que ela não estava perdida ou algo assim. Ele disse que saiu para procurar, dirigiu pelo estacionamento do Bread and Brew e olhou por toda parte. E já vamos falar sobre o que ele fez naquela noite em instantes. Quando perguntaram por que você esperou tanto tempo, mais de 30 horas para relatar o desaparecimento dela, ele disse, eu não sabia se era sério. Eu não queria desperdiçar o tempo de ninguém. Quando o detetive Clark perguntou, onde acha que encontraremos Sarai? Ele fez uma pausa, hesitou, respirou fundo. Você ouve muitas dessas declarações. Ele diz, acho que ela estará em um raio de 2 a 3 milhas daqui. Depois vamos descobrir que isso estava correto. Enquanto os policiais falavam com ele, as detetives Clark e Elby observavam o apartamento e estavam na sala. Viram lençóis novos na mesa e perguntaram sobre eles. Ele disse, eu não comprei esses. Nunca estive no corredor de lençóis da Fred Meyer. Ela deve ter comprado quando eu estava no treinamento de campo na semana anterior. Tá bom. Os policiais pedem para verificar o apartamento e garantir que ela não esteja em um quarto fora de vista. Ele permite e diz, podem ir, deem uma olhada. Policiais fazem isso, mas não acham Sarai. Em um momento, eles notaram que na cama que ele compartilhava com Sarai havia um protetor de colchão, tipo uma capa de colchão. E eles perguntam, ei, por que você não tem lençóis na cama? Ele diz, eu tenho sim, eles estão debaixo do protetor de colchão. Os detetives perguntam, por que colocar os lençóis sob o protetor de colchão? Ele responde, pegamos o colchão de uma pessoa meio porca, por isso, vou te mostrar. Ele ergue a borda do protetor, revelando os lençóis. No entanto, quando ele faz isso, os detetives percebem que há um espaço embaixo da cama. Não tem estrado. Eles perguntam, podemos olhar aí embaixo? O Sr. Hildebrand sugere outra proposta. Eu tenho coisas constrangedoras aí embaixo. Não é apropriado. Os detetives só querem ter certeza de que ela não está aí embaixo. Ele diz que não, ela não está. Ela não caberia. Os detetives aceitam essa resposta naquele momento e vão embora. Antes de irem, fizeram mais perguntas como, você está com o celular dela? Vimos a mãe dela pegá-lo com o notebook. Você pode me explicar como se ela saiu às 10 da manhã? No domingo, como Nadia Jones recebeu uma mensagem às 10h44 se você estava com o celular dela? Eu não tenho uma explicação para isso, senhor. Essa foi a resposta dele. Eu não tenho uma explicação para isso. Naquela noite, a Ré também passou no trabalho dela pela primeira vez. Entrou lá na terça-feira, 8 de agosto. Uma das funcionárias com quem ele teve contato foi Kailani Thompson. Ela não era próxima da Sarai, só trabalhava com ela. Conhecia ela razoavelmente bem. Sabia que ela tinha saído no sábado. Ela não estranhou que Sarai não tivesse ido trabalhar no domingo. Mas quando ele chegou, Kailani vai te contar como a energia dele estava estranha. Ele estava nervoso, se coçava e evitava olhar nos olhos dela, desviando o olhar. Então ela achou aquilo estranho e começou a fazer perguntas para ele. Ele não respondia. Alguns sugeriram que ela não o pressionasse. A esposa dele está desaparecida. No entanto, quando ela viu o réu lá fora com alguns daqueles membros da equipe de busca do exército que mencionamos, ele estava rindo, sorrindo e brincando. Ela disse que pareciam estar rindo e brincando, o que a preocupou, já que Sarai está desaparecida. Mas foi isso que o réu fez. Agora, na quarta-feira, 9 de agosto, durante toda essa investigação, na verdade, quero voltar a mais um ponto aqui. Ao falar com os detetives no dia 8, ele primeiro disse, eu estava em casa o dia todo. Quando disseram, vamos verificar as câmeras, tem mais alguma coisa? Ele respondeu, na verdade, eu saí para resolver algumas coisas. Fui ao Fred Meyer's comprar itens para guacamole e salsa e passei no Brown Jug. Então ele mudou a história de ter ficado em casa o dia todo.
Agora, passando para o dia 9 de agosto, quarta-feira. A polícia já havia solicitado e obtido um mandado de busca para revistar o 5210 Mockingbird Drive, unidade 13, em busca de evidências do que aconteceu com Soraya. Inicialmente, à primeira vista, enquanto eles estavam lá, não havia nada que chamasse atenção. Rick Pickle Rick estava de volta na cama. Mas quando começaram a olhar mais de perto, eles começaram a notar manchas marrom avermelhadas. Quando examinaram mais de perto, eles conseguiam ver aquelas manchas marrom avermelhadas em vários lugares por todo o apartamento. Eles viram isso ao levantar a cama. Não era nada constrangedor relacionado a sexo, mas sim um colchão tão encharcado de sangue que, quando foi virado, a armação em que ele estava chegou a deixar uma marca no sangue. Elas também observaram baldes para mariposas e lenços desinfetantes, várias coisas espalhadas pelo apartamento. Haverá ampla evidência do que a cena do crime encontrou no apartamento dele. Outra coisa que elas encontraram foi no kit da sala de estar, entre as almofadas do sofá, uma pistola Sig Sauer bege escondida entre as coisas. Perto dali, em uma mesa, elas acharam cartas do réu, onde ele escreveu: "Não sei onde você está. Espero que seja encontrada com vida. Se encontrarem ela viva ou morta, por favor, enterrem ela comigo." Mas uma coisa que ele diz é: "Eu a amei no passado. O eu ainda está faltando." Ele também endereçou uma para o Departamento de Polícia de Austin. Desculpem a todos que trabalharam no caso pela informação que forneci não ter sido a melhor. Assinado, Sarah Silverman. Continuem investigando sobre quinta-feira, 10 de agosto. Na quinta, 10 de agosto, eles buscam de novo na área entre o apartamento dela e o Bread and Brew. E vocês vão ver em mapas e fotos ao longo deste julgamento que há uma estrada de acesso a menos de 100 metros, talvez uns 200 metros do prédio do apartamento. Enquanto eles estão procurando, acabam encontrando uma lixeira. Uma lixeira de 360 litros com rodas, ainda com os adesivos. Era novinha em folha. A equipe de jardinagem do Departamento de Parques e Recreação limpava a área, encontrou a lixeira e a colocou no caminhão. Talvez eu tenha ficado um pouco empolgada por ganhar uma lixeira novinha. Mas os policiais na área viram e disseram: "Espera, isso era relevante para o caso." E eles olharam dentro daquela lixeira. Havia manchas vermelho-amarronzadas de material orgânico. Eles analisaram completamente a cena do crime nessa lixeira, usando técnicas forenses, fotos e outros métodos que serão detalhados neste julgamento. A próxima coisa que eles encontraram foi a apenas algumas centenas de metros, menos de 400 metros daquele apartamento, 5.210 Mockingbird, naquela mesma via lateral, na mesma área da lixeira. Eles encontraram o bueiro. Advogado, pode chegar aqui, por favor? Eles encontraram esse bueiro. Quando a policial Muma e a detetive C fizeram buscas com drone na área, elas viram isso. A tampa estava no lugar. Elas iluminaram com uma lanterna por um buraco e viram algo ao fundo, a cerca de 4,5 metros, onde passa uma galeria de drenagem. Esse foi o lugar onde Soraya foi encontrada. Esse foi o lugar onde o corpo dela foi encontrado. Com um ferimento de bala acima do olho esquerdo dela, sobrancelha esquerda. Ela ficou cerca de 8 dias naquela água. Lá dentro havia um cobertor, um travesseiro, um lençol, além de algumas luvas bege com aparência militar. Essas coisas também estavam lá com ela. Durante este caso, vocês ouvirão muitas provas. Antes de chegar lá, quero informar vocês sobre as acusações contra o réu, pois ele responde à acusação número 1, de homicídio em primeiro grau. Vocês receberão instruções detalhadas. Porém, para provar homicídio em primeiro grau, o Estado deve comprovar além de qualquer dúvida razoável e aceita esse ônus, que o réu tinha a intenção de causar a morte de outra pessoa, sendo Soraya Hildebrand,
e o réu causou essa morte de qualquer pessoa. Quanto à segunda acusação, esta é uma teoria alternativa. Então, é uma teoria diferente da acusação 1 e de Essen. Vamos pensar em uma teoria alternativa. Os elementos aqui são que a conduta do réu causou a morte de outra pessoa. O réu age conscientemente ao praticar essa conduta, então é um estado mental diferente. E a conduta do réu foi realizada em circunstâncias que demonstram uma indiferença extrema ao valor da vida humana. Indiferença ao valor da vida humana é imprudência. Vocês receberão orientação sobre os fatores a considerar. As acusações 3 e 4 são por adulteração de provas físicas. Adulteração do corpo dela em uma das acusações e adulteração da cena do crime na 5210 Mockingbird Drive, unidade 13 na outra. Durante este caso, serão apresentadas provas para comprovar isso, além de qualquer dúvida razoável. Algumas dessas provas serão apresentadas no dia 6 de agosto. Ele realmente foi ao Fred Meyer. No entanto, não havia ingredientes para guacamole quando ele foi pela primeira vez às 12h26. Ele comprou Gatorade, molho marinara e lençóis novos. Vá assistir a um vídeo dele fazendo essa compra. Ele inseriu o número do programa de fidelidade para acumular pontos. Ele foi novamente às 6h12. Onde ele comprou água oxigenada, outros produtos de limpeza e cotonetes. Depois ele foi a Lowe's às 20h. Comprou uma container de lixo de 96 galões. E então ele voltou ao Fred Meyer quando aparentemente estava no estacionamento do Bread and Brew ou procurando na floresta. Foi ao Fred Meyer e comprou um protetor de colchão novo e um Red Bull. Essas evidências serão apresentadas em breve. Também foi encontrado aqui na cena do crime limpador de carpete. Um cotonete com a amostra do limpador de carpete foi enviado ao Laboratório Estadual de Crimes. A doutora Emily Matthews fez a análise de DNA neste e em outros itens do caso. A amostra coletada combinou com o DNA de Soraya Hildebrand. Eles também encontraram água oxigenada e muitos outros indícios e evidências de limpeza. Você ouve sobre as técnicas forenses usadas, as evidências apresentadas e como elas foram coletadas. Outros especialistas, além da doutora Matthews e do DNA, serão ouvidos neste caso. Ela é especialista em análise biológica forense. Você vai ficar aqui 1 minuto, certo? As impressões digitais, neste caso, as evidências que ela analisou, o processo pelo qual ela passou e as conclusões dela. Vocês vão ouvir a especialista em armas de fogo, Samantha Castle, que testou alvos à distância, e a conclusão dela foi que era improvável. A evidência de tatuagem de pólvora e a evidência do ferimento, assim como a marca e o modelo da arma, permitiriam que isso fosse considerado suicídio. Seria improvável. Você também ouve que Samantha Castle testou essa arma. Ela fez um tiro de teste com marcas de tatuagem de pólvora e estriamento para comparar. Ela comparou isso com o que o médico legista Dr. Kenneth Gallagher encontrou quando realizou a autópsia em Sarai Hildebrand, na sexta-feira, 11 de agosto, onde ele encontrou vários fragmentos de balas deixados em seu crânio devido aos danos que causaram. Samantha Castle fez a correspondência. Um desses fragmentos com certeza e outro com um pouco menos de certeza. Eles vieram de não concluído. A menor certeza se devia ao tamanho dos fragmentos, mas o maior fragmento correspondia. Haverá muitos testemunhos neste caso. Meredith Mary Arney contará o que ocorreu ao falar com a Ré. Você vai ouvir Marie contar como foi naquela noite e o que ela encontrou.
Antes de acharem o corpo de Soraya, a Ré perguntou: que pertences devo pegar para a família? Eu estava pensando na mantinha de bebê dela, da infância, e na aliança de casamento dela. Ela ainda não tinha sido encontrada. Isso foi na quarta ou, no máximo, quinta-feira. Você ouvirá dos policiais que investigaram o caso e como as evidências foram coletadas e enviadas ao laboratório. Você ouvirá de vários detetives que trabalharam com a detetive Clark sobre suas entrevistas com Zaria Silverbrand e as inconsistências encontradas. E você vai até ouvir o Sr. Hildebrand contar para a mãe dele. Depois que ele foi preso neste caso, me enrolei em mentiras. Provavelmente não tem como desfazer. Por isso, após as provas serem apresentadas nas próximas semanas, a acusação estará diante de vocês nas alegações finais. Apliquem esses fatores aos elementos que apresentei, mostrando como a Ré é culpada, além de qualquer dúvida razoável, de homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau e adulteração de provas físicas. Pediremos que o considerem culpado naquele momento. Obrigada. Obrigado. Advogado, você tem a palavra. Obrigado. Faremos uma breve pausa antes da declaração de abertura da defesa. Lembrete, por favor, não discutam o caso. Em breve traremos vocês de volta. Só um lembrete, por favor, não discutam o caso. Já traremos vocês de volta aqui em alguns minutos. E só para explicar, nós nos mudamos para o final do corredor. Como são 16 de vocês, não tem como circular ao redor. Só um lembrete, por favor, não discutam o caso. Já traremos vocês de volta aqui em alguns minutos. E só para explicar, nós nos mudamos para o final do corredor. Como são 16 de vocês, não tem como circular ao redor para a área menor que nós temos aqui. Então esse espaço é um pouco mais confortável. Por isso vocês acabam andando um pouco mais. Mas vamos trazê-los de volta aqui em alguns minutos. Obrigado. Por favor, sentem-se. Eu não sabia que isso importava tanto, mas do jeito que as câmeras estão posicionadas, o púlpito não é capturado. Foi feito para garantir que não tenhamos que o júri não seja capturado. Se quiser puxá-lo para trás, fica a seu critério. George, acho que há outro problema com as câmeras. Esta parece estar captando meu laptop.